Boa noite. Graças a Papai do Céu, mais um Pod Black Menos é Mais. E, gente, acredite naquilo que você carrega. Acredite na sua cabeça, acredite no seu ori. Porque as pedras se encontram. E tem aquele ditado máximo. Não vai pelo ouvido dos outros. Pare, dê um tempo para você mesmo. Bata a sua cabeça, peça discernimento e reconheça no algozes do outro o seu melhor amigo. Porque assim você leva a vida e dá o direito do outro também mostrar a sua parte. Entendedores entenderão. E olha que eu não gosto muito desse ditado, mas é que é necessário. E digo que assim, eu estou com uma mulher maravilhosa, que eu já vinha namorando ela já faz um tempinho. Mas por obra do acaso, e bem acaso, a gente deu um tempo. Mas esse tempo foi necessário para mim entender o quanto essa mulher é digna de estar aqui no Pod Black Menos é Mais. Então, Tata Alves, seja muito, mas muito bem-vinda à nossa casa. Massa, muito obrigada, gente, muito feliz. Acho que já tem anos, né, que a gente vem conversando aí para estar aqui. Já. Mas, graças a Deus, a Isa tem uma agenda internacional. Nem tanto, muito mestre. famosa. E aí, acabava que a gente não conseguia coincidir as agendas, mas tudo acontece como tem que acontecer. Com né? certeza absoluta. E volto a dizer, eu gosto também de polemizar quando tem polêmica. Sim. A agenda, graças a Deus, realmente, ela não está tão famosa assim, mas está bem concorrida. E pessoas também costumam dizer, isso não presta ou aquilo não vale a pena. Isso faz com que a gente, de vez em quando, para pensar, para analisar e para conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais. E com você não foi diferente, tá? Só que assim, eu não sou mulher de ir pelo que os outros me diz. Eu sou mulher de dar a minha cara a tapa. Se de repente eu te convido e não é tudo aquilo, eu falo assim, eu devia ter escutado. Mas eu quero, por mim mesma, tirar as minhas conclusões. Então, todo o resto é o resto. A Tatá, ela é casada com o EZ da LP, é mãe do Brian e do Breno. Isso. Ela era da Sul e agora aportou na Leste. E vamos falar, primeiro, da Lei 10.63903, porque eu acho que isso é muito importante. Massa. Bora. Bom, eu tenho uma relação muito forte com crianças, né? Eu sempre gostei. Eu nunca me vi mãe, não era um lugar que eu queria, que eu sonhava, que eu imaginava o nome dos meus filhos. Mas eu sempre tive muita relação com crianças, né? E aí, com o candomblé, eu entendi ainda mais o porquê desse imã, né? Dessa relação magnética para com crianças. Então, todo o projeto do Sarau da Ponte pra cá, eu acho que é importante dizer que a gente volta da raiz, ele se inicializa por conta disso. Por conta que eu, quanto mãe solo, gostaria de que as crianças tivessem esse espaço com as suas mães dentro do sarau, né? Que a mãe não tivesse que, sozinha, se responsabilizar em olhar a criança, sendo que ela queria curtir o que estava acontecendo ali. Então, para esse ambiente acolhedor, eu tive que criar, porque na época que eu comecei os saraus não existia, né? Hoje a gente tem muito mais coletivos, né, que manifestam esses tipos de políticas, né? As políticas sociais para que toda uma comunidade cuide dessa criança, uma vez que a gente fala que a criança é o futuro da nação, né? Então, a partir dessa relação com as crianças, os meus filhos também vão adotando esse corpo do sarau, esse corpo político, esse corpo que denuncia racismo, né? Eles conseguem identificar pela experiência de estar nesses ambientes. Então, na época da pandemia, o Sarau da Ponte pra cá sempre teve credibilidade. De 2014? Não, 2014 foi quando o sarau surge. Tá. A pandemia foi 17 em diante. Não. O surgimento do sarau foi 2014. 2014, isso. Então, quando começa a trazer esse lugar da pandemia, né, que se dá esse cenário da pandemia,
A credibilidade do Sarau já vinha desde 2014 recebendo benefícios de algumas empresas, né? Então, cestas básicas, insumos, botijão de gás, né? O próprio Instituto Favela da Paz contribuiu com a gente no início, dando panelas pra gente cozinhar, né? Aí a cozinha da Ellen, muito obrigada, Ellen, inclusive. Então, essa credibilidade com a comunidade faziam com que empresas soubessem que seriam destinados para as famílias de fato, né? Sem essa predileção. Vou primeiro beneficiar minha família, o que sobrar eu dou, né? Então, isso não acontecia no Sarau. E aí, quando se dá a pandemia, a mãe das crianças que estão na periferia não conseguem cuidar integralmente desses filhos, porque não está tendo escola e as crianças, não tendo atividade na escola, comem mais. Então, a gente sabe que muitas das famílias até colocam as crianças para irem, assim, porque vai contribuir para essa renda familiar. É menos um almoço na hora do almoço, né? Então, quando não tinha escola, onde que elas comiam? Então, as mães estavam indo trabalhar e as crianças ali muito vulneráveis. Então, elas sempre iam pro meu quintal, na Zona Sul, quando a gente morava ali no Marizal, e a gente brincava ali. Eu fazia uma macarronada com os próprios insumos, dava para eles comerem. Então, eu peguei um colê com as crianças. E aí, justamente por conta desse período, uma família amiga, que é o Neném e a Márcia, que são, né, do candomblé, fizeram a iniciação do filho deles, que é o Kelvin, que é um menino de Ossei. Então, quando o Kelvin passa por essa iniciação e as crianças começam a brincar na pandemia, tinha a brincadeira que eles inventaram que era o coronavírus. Então, as crianças eram o corona e tinha um que era o vírus. Para não pegar o corona, você punha a mão na cara como uma máscara e sempre o Kelvin era o corona. Então, os meus filhos identificaram esse racismo. E vieram me contar que eu estava ali no home office. Mamãe, eu tô achando que o Kelvin tá vivendo um racismo, porque as crianças não querem deixar que outra pessoa seja o corona, é só ele, só ele. Aí eu falei, sério, filho? Então tá, mãe vai observar. Aí eu saí do escritório, fui lá olhar para as crianças, e aí de fato estavam, porque a religião dele que levou a isso, que a macumba é ruim, né? Que infelizmente é o demônio que traz a doença, né? Então, todos os arquétipos que são do catolicismo, né? No candomblé não existe demônio, não tá dentro do nosso panteão demônio. A gente tem Exu, tem, né? Enfim, Ansanda, para vocês estudarem também. A gente não vem para ficar dando aula, né? Acho que sim, mas é bom dar um toque, porque as pessoas... porque, gente, é absurdo, assim, da galera sempre relacionar a relação demoníaca ao candomblé, né? E, na verdade, o demônio foi feito pelo catolicismo para ter essa submissão, né? Para ter uma figura onde o fiel se sinta ali oprimido até para não cometer os erros, enfim, toda uma questão política. Então, quando eu percebi isso, eu chamei as crianças, mas por que vocês estão brincando com o Kelvin? Por que só o Kelvin é o corona? Ah, tia, porque o demônio dele que traz as doenças, né? Na macumba que faz maldade. Então, ali eu tive que agir muito rapidamente para pensar como não traumatizar o Kelvin. A minha preocupação, porque a cabeça das crianças já tinha uma opinião formada. Então, a minha preocupação era o Kelvin, passando por essa iniciação, se traumatizar com a religião, com a filosofia linda que o candomblé é, por conta da questão social, né? Desses colegas. Aí me veio a intuição, que eu agradeço muito ao orixá, que só pode ter sido, de fazer uma brincadeira com essas crianças. Então, pedi para elas buscarem papelão, para a gente fazer um jogo da memória. E aí, com esse papelão, a gente ia recortar junto, colar ali junto, tal. Que dava tempo de eu procurar alguma imagem na internet, né, para imprimir. E aí eu não encontrei nada que trouxesse uma identificação, onde as crianças não se sentissem medo ou não sentissem familiaridade. Aí eu encontrei uma decoração de festas, aí recortei de lá mesmo, montei com as crianças e comecei a comunicar sobre, né? Eu falei assim, olha, sabe quem é esse daqui? Qual o PlayStation que você gostaria de ter? Ai, tia, eu quero o P4, P5, P não sei o que lá. Eu falei, então, sabe quem que é o dono da tecnologia? Ogum. Ogum é quem... E aí eu fui mostrando para eles a importância dos orixás, né? A força dos orixás. E aí as crianças começaram a entender, tia, então quando eu cheguei... Aí eu falei de Exu, eu lembro desse menininho falando que era gêmeos também. Uhum. Ele falou assim, eu falei, você sabia que Exu é mais rápido do que o Flash? Porque ele tá em todas as encruzilhadas ao mesmo tempo. Ai, tia, então eu sou o Exu. E aí saiu correndo, sabe? Então, surge esse material dessa vivência.
Eu sou premiada pela Lei Aldir Blanc, e aí nessa premiação eu faço a impressão desse material, né, o material físico, que são as cartas. Só que só as cartas por si, a galera não estava entendendo o que era o jogo. Então vinha uma galera mística, né, me procurar, achando que era carta de baralho e tal. Eu falei, não, isso aqui é um jogo instrutivo, né? A intenção dele é estar nas escolas, para, de fato, contribuir com a Lei 10.639, que visa, né, o estudo da cultura africana nas escolas. E aí, dessa experiência, sobrou a grana, né, desse edital, sobrou a grana dessa premiação, e aí a gente fez um documentário, um curta-metragem, onde o Kelvin é o protagonista desse material, chama Baobá e Memória, está disponível no YouTube, e todas aquelas crianças participaram, né, entendendo e ressignificando essa relação com uma criança que tem como culto, né, como filosofia de vida, as religiões de matrizes africanas. E aí foi bem importante, foi um material que trouxe muita força, porque as famílias queriam comprar para ensinar seus filhos, né? Famílias candomblecistas, famílias não candomblecistas, então foi um material bem legal. A gente fez uma mídia com a Griot, que é uma empresa de assessoria, né, de imprensa, então a gente conseguiu sair em bastante plataformas, saiu na revista Raça, saiu no jornal Jornalistas Livres, no Mídia Ninja, então teve uma repercussão bem interessante. Nossa, parabéns, parabéns. Foi bem legal. Agora, esse instrumento aqui, é só para enfeitar a mesa ou a gente consegue escutar um pouquinho agora, só pra gente... Não, eu quero que você toque agora um pouquinho, só para dar aquela aliviada, porque... Bom, vou falar essa sua explanação é linda. Isso, fala pra gente, porque assim, eu não conheço. Você pode mostrar também pra câmera, para que as pessoas veja, conheça. Essa aqui, tá? E fala o que como que usa. Eu quero só ouvir. Sim. Bom, então, geralmente quando as pessoas vêm, né, vem uma emoção, Embira! E dá aquele... a calimba, né, dá um gritão, calimba. E não né? Na verdade, pelo que eu aprendi com o Fábio Matu, que foi o artesão, né, que confeccionou. A gente se conheceu há muitos anos atrás, acho que em torno de 2015, no Encontro de Poesias. E ele já desenvolvia esse trabalho de instrumentos africanos, né? Então, ele faz uma pesquisa e também confecciona instrumentos africanos. E aí, eu adquiri ele sem ter muita noção do que era o instrumento, mas pela beleza de quando eu ouvi pela primeira vez com ele nesse encontro aí de poesia. E aí depois eu fui fazer uma pesquisa, é um instrumento moçambicano, né? Então ele é um instrumento africano, ele tem uma relação de você se comunicar com seus ancestrais. Então ele leva vocês aos ancestrais e ele é popularmente chamado de piano de polegar, porque se toca com os dedos, né? Esse instrumento só era tocado por homens, então mulheres não podiam tocar, até que uma mulher moçambicana desbravou, né, ousar pela primeira vez tocar, e aí ela tem uma performance muito bonita. O nome eu não vou me lembrar, porque é um nome complexo de falar e de pronunciar. Eu não sei falar inglês, então eu não sei pronunciar o nome dela. Mas ela trouxe essa retomada, né, da cura, né? Então, a cura pertence às mulheres também. Então, por que não se conectar com a espiritualidade através desse instrumento? E aí, vi com o Fábio pela primeira vez, encomendei com ele há muitos anos atrás, assim, e aí tem todo um tempo, é artesanal, né, até ficar pronto, o tempo do artista para consigo, para estar bem, para colocar a mão nesse instrumento. Mas quando ele chegou, foi muito importante para mim, porque foi bem no período que meu irmão faleceu. Então, eu entendi que era para me conectar com ele, né, foi bem bonita a chegada. Então, chama Embira, e vem de Moçambique aí. Quem quiser encomendar, inclusive, né, trocar ideia com o Fábio Matu, que ele faz uns lindos, ele desenha, tem várias grafias que ele coloca também. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Eu também o vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro o amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço,
Sabe aquele espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu. A minha maturidade com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo todo ele na favela, na comunidade que bota a mão, costura e faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo o gesticular frenético ao restar a poesia, mas eu também vejo a menina séria, com os seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, com a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais, como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que falar de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda a trate por mendiga. Mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra, enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência das energias, é necessário conduzir aonde a sua se canaliza. Colocar com cuidado, que eu sou estabanada para não derrubar, fazer barulho. Eu vou aproveitar esse momento e eu não preciso tocar. Uma que eu não sei. Imagina, é só tocar, é só sentir, Não, tentar, não, Isa, não, por não, favor. não, não, não. É seu, tá no corpo, é nosso, tá no não. corpo negro. Mas eu sei falar de amor. Ai, que lindo. Eu sei falar de amor quando eu encontro pessoas que mostram pra gente que é muito além do que o que dizem. Eu sei falar de amor quando a pessoa supera, sabendo que foi mal falada e mesmo assim não desiste de um encontro. Eu sei falar de amor quando eu olho nos olhos dessa pessoa e vejo lacrimejar de felicidade pelo momento. E também sei falar de amor porque eu estou amando esse momento. Então, falar de amor quando a gente está amando é fácil, mas é triste também falar de amor para pessoas que não sabem amar o próximo. Essas pessoas que, por muito pouco, fez com que a gente não tivesse esse momento de amor. É uma fé, chorodô. Pronto, vai estar na minha banda agora. Voltamos. É muito lindo. E assim, esse momento vai ficar para todo e sempre. Ai, achei. Tá? E agora, aproveitando, a gente vai fugir um pouquinho da pauta Tatá para pauta mulher mesmo. Tatá, você que é uma mulher do mundo e uma mulher da quebrada, me diz como você se sente sabendo que o Brasil é o país que mais mata a mulher. E como é esse momento, porque parece que a gente está no pico, porque toda hora que você liga a televisão, parece que a notícia é velha, não, mas é mais uma. Como você consegue se cuidar? Claro, você tem um marido que, aos olhos dos outros, pode não ser a maravilha, mas para você é o cuidador. Uhum. O que você diria para essas mulheres para com os seus algozes, que geralmente estão dentro de casa? Uhum.
Falar de feminicídio é sempre algo muito criterioso, porque existem várias formas com que essas mulheres pretas estão morrendo, né? Se a gente pega um histórico, desde a abolição, né, o pós-escravatura, são essas mulheres que se adoecem no OI, ou seja, se adoecem psicologicamente por ter que cuidar da sua casa e lidar com as questões psíquicas do seu marido, de se tornar alcoólatra porque ele não conseguiu um emprego. Então, eu acho que quando a gente fala de feminicídio, existem várias camadas e existem várias linguagens que a gente precisa tratar. Por exemplo, né, você trouxe aqui a relação do Eze. O Ezequiel, a aparência dele socialmente é uma imagem animalizada. E isso também é uma forma de matar esse homem negro. Então, quando esse homem negro, sem ter chance de se expressar, falece socialmente porque ele já foi decretado um homem agressor, quando não é, né, de uma forma preconceituosa mesmo, a gente vê o grau disso. Então, essas mulheres que vivem o feminicídio, é claro que elas são vítimas, né? Eu não estou falando que não nesse lugar. Mas a gente precisa entender toda a raiz de um problema. Quando a gente está falando sobre feminismo, né, num geral, e a gente quer trocar essa ideia só com quem está nos streams, só com quem está em grande visibilidade na rede social e não pega a raiz do problema, que é, de fato, nas periferias, nos becos e vielas, onde a mulher está sendo ali destruída de várias maneiras, e a gente, quanto comunidade, não contribui com isso, a gente está contribuindo para esse feminicídio. Quando a gente vê essa mulher sendo violentada, sendo quem somos, né? Instrumentos da cultura, instrumentos para fazer arte política, presenciamos aquilo e somos cúmplice disso, esse feminicídio também está nas nossas mãos. Então, agora a gente está fazendo uma edição do Sarau da Ponte para cá, lá no Chaparral, que é a comunidade que a gente tem morado, e a realidade lá é muito violenta, é muito cruel. A comunidade não consegue nem ter autoestima, porque existem várias violências. Essas mulheres já foram mortas de várias outras maneiras antes de passar pelo crivo desse homem ou não, né? Antes de ser estrangulada por esse homem ou não. Então, quando eu falo sobre o feminicídio, eu gosto muito de trazer esse recorte sobre como a gente, quanto comunidade, não está fazendo com que essas mulheres morram, né? Eu tive o privilégio de estar com Tula Pilar, de viver com Tula Pilar, de me relacionar com a Tula Pilar, e eu via quanto que ela era invalidada diante de mulheres mesmo. Né, de mulheres que também faziam linguagem E aí, quando eu falo sobre essa morte, é a morte psíquica. Por que as mulheres têm essa recorrência de dor de cabeça? Porque a gente traz tudo no ori, a gente traz tudo na cabeça. Então, o Sarau da Ponte para cá, há 10 anos, sempre trouxe, né, essa problemática, tanto que era uma questão muito delicada dentro do Sarau da Ponte para cá, porque eu conseguia reconhecer as mulheres que de fato viviam violências e a gente conseguia tirar elas desse cenário muito através do Sarau e da Iá Ana Rita Dias da Encarnação, que era a zeladora espiritual que cuidava do projeto, que nos ajudava também com a comida. E aí abrigava essas mulheres no terreiro. Mas também tinham as mulheres que não aceitavam o términos com esses companheiros e ver eles nesses protagonismos de grafite, e eles vinham querer kizumba, né, dentro do sarau. Então, eu, quanto mediadora, tinha que entender esses dois lugares. E quando eu identificava que aquela denúncia era a dependência emocional que ela tinha por esse rapaz, então a gente tinha que também trabalhar com ela. Então, geralmente, quando isso me vinha, né, eu trocava uma ideia com o cara para não trazer isso à exposição, porque eu acho que homens negros também precisam desse lugar de cuidado psicológico e vocês, entre vocês, têm que conversar sobre isso, né? Mas eu, quanto mulher negra, tenho um pai que é alcoólatra. Tenho um pai que foi alcoólatra por muitos anos, que viveu agredindo a minha família por muitos anos, né? Eu, minha mãe, meu irmão. Meu irmão é fruto dessa... A morte do meu irmão é fruto dessa ausência psicológica na periferia. Ele, como um menino negro de 15 anos, que quis resolver aquele quadro, né? E não conseguiu resolver, porque mesmo na separação dos meus pais, ele leva isso para a cabeça dele, né? Ele leva isso de forma insaudável para o seu psicológico. Então... eu sempre tento trazer esse lugar, eu quanto um instrumento, para que essas coisas não aconteçam. E mulheres podem contar comigo com essa rede, porque eu tenho uma rede de apoio entre mulheres que ela é muito sólida, mas a gente também precisa se responsabilizar quanto alguém... eu falo isso, Isa, porque a minha comunidade, por exemplo, ela não consegue enxergar em mim, hoje, a comunidade que eu estou morando, aproximação. Por quê? Já morreu nela a autoestima.
Então, quando ela me vê passar, se ela, né, te vê, quando você tiver a oportunidade de vir na nossa quebrada, te ver passar, ela vai virar a cara pra você. Ela vai debochar do seu colar, ela vai debochar do seu cabelo, porque ela não entendeu em si essa autoestima. Porque socialmente ela já foi desfalecida. Socialmente ela não tem moral dentro dos postos de saúde com seus 5 filhos. Ela teve 5 filhos porque ela quis. Não porque não teve uma instrução para que ela não chegasse nesse lugar. A gente percebe ali que existem estruturas que poderiam obter uma melhor competência para essas mulheres e não agem. Então, a gente tem lá espaços que são espaços públicos que não oferecem uma oficina para essas mulheres. Não oferecem uma oficina de escrita, uma oficina de bijuteria, uma oficina de costura, uma oficina de crochê. Então, elas seguem sendo submetidas a ficarem nessa realidade de violências, porque o poder capital está nesse homem que sai para fora para trabalhar. E esse trabalho dela dentro de casa não é reconhecido. Então, é mais do que só entrar, né, no marketing de falar sobre isso, é experienciar isso, é viver isso e mudar essa realidade. E não é mudar essa realidade no macro, é mudar essa realidade no micro, dentro da sua rua, no seu bairro, no andar que você mora ali no seu prédio, é trocar essa ideia com a comunidade, né? Mas por quê? Se a gente conseguir uma psicóloga, ela iria? Ah, ela iria sim, mas é caro. Eu com a manicure de lá, elas falam, mas é caro, né? Ah, não. Ou então, não vou não, o pessoal vai achar que eu sou louca. Então, esse discurso ainda acontece na periferia, e se a gente que tem o mecanismo para isso não tá trocando essa ideia, o erro tá na gente. A gente é cúmplice dessas mortes, né? E, infelizmente, as suas palavras, perfeita, tira o chapéu. E, infelizmente, o nosso poder público... Menos ainda, né? Eles não conseguem enxergar. Não é que não conseguem enxergar, eles não querem, né? Quanto mais pessoas vulneráveis para eles, é melhor para encher o bolso. Né? Então, a gente fica machucado 2, 3, 10 vezes. Sim. Né? E eu pergunto para você, Tatá, você é uma mulher tão do mundo e tão com o umbigo na sua quebrada. Por que é que as pessoas também tentam te invisibilizar? Porque, assim, o seu trabalho é de expansão, é de vem cá, minha preta, sabe? Se eu subo, você é o tipo da pessoa que eu conhecendo um pouco mais, mostra realmente que se uma mulher preta sobe, ela puxa a mão de outras. Mas porque dentro desse círculo, as próprias tentam, de alguma forma, inviabilizar a Tatá Alves? Olha, é uma pergunta difícil e é algo que eu pergunto todos os dias pro meu Ori, né? O que é isso? Mas essa semana eu tava trocando ideia com o Eze, com meu companheiro, e eu falei justamente isso. Eu falei assim, Mo, pequenininha, minha mãe já me instruía a me cuidar, tipo, orar por mim mesma. Ai, filha, você sempre tem que ficar orando, porque é muito... Então, meu pai me protegia com todo esse cenário da violência, né? Com todo esse cenário do alcoolismo, que também era a forma com que ele tinha de se refugiar, de se sentir impotente quando não tinha dinheiro para suprir a família. Então, tudo isso vinha, né, no álcool como remédio. Ele punha isso eu nunca vou esquecer, uma fita vermelha no meu punho para quebrar o mal olhado, isso muito bebezinha. E minha mãe colocava uma pulseirinha de ouro. Então, desde pequenininha, eu sempre fui muito paparicada. Eu fui uma filha querida, né? Eu sempre fui uma sobrinha querida, meus primos são primos amorosíssimos, né? Eu amo muito todos eles, né? Não vou falar o nome que a família é grande, é muita negaiada. Não vamos cometer esse ato falho, né? Mas eu sempre fui esse instrumento de amor. Eu acho que foi para isso que Oxum me designou, né? Para ser esse instrumento de amor. Quem se repele com a minha energia, tá tudo bem, porque é Oxum repelindo, né? Então, se esse escudo de Oxum é de ouro e ele repele quem não tem que estar perto, é o trabalho que ela tá fazendo, é o filtro que Oxum tá fazendo, é a maneira com que Oxum não deixa com que se aproximem ou que tirem mais do que tem que tirar. Mas o que me dói é saber que com tanta generosidade, né, da minha família, para que a gente cresça quanto unidade, quanto Ubuntu, porque eu acredito nessa filosofia, as pessoas se melecarem com pouco, né? Então, projetos que poderiam ser muito maiores, que podiam alcançar muito mais impacto,
eles não estagnam, eles só vão ser adiados, porque não era para ser feito com essas pessoas. Então, eu entendo esses novos ciclos, né? A gente passa por novos ciclos, é também um filtro de renovação que Orixá dá pra gente. Eu acho que a questão da invisibilidade... Eu nunca busquei a visibilidade. Nem Nunca... precisa, nem não- precisa. A Nossa. sua pessoa por si só, né? Ela já chega se mostrando que tá ali. Porque tem pessoas que precisam passar 10 vezes no mesmo caminho para ver se alguém anota. Tem pessoas que precisam só ir, não precisa nem voltar. Que ela vai, deixa o seu rastro, o seu perfume e deixa aquela sensação de que eu quero estar com ela. E você é uma dessas pessoas. A gente te vê e te quer. E eu tenho que, ó, Axé! tá? Macumbeiras demais, meu Deus! E eu tenho que te falar uma coisa. Eu já te acompanhava na rede há um tempo, mas foi exatamente quando o seu irmão foi para Orum que me despertou mais a atenção em você, tá? Então, assim, tem coisas que não se explica e nem eu quero essa explicação. Mas eu olhei para você com aquele sentimento de que, ai, que vontade de colocar ela no colo. E me senti depois muito FDP, que eu não posso falar a palavra completa, pelo fato de eu não ter tido coragem de te chamar e falar, você está precisando de colo? Mas eu também respeito o momento e não gosto de parecer oportunista. Porque poderia parecer aos olhos, até seu mesmo. Por que não falou comigo antes? Porque esperou este momento, entendeu? Mas foi, infelizmente, quando o seu irmão fez a travessia que o namoro ficou bem fluido, tá? Então, é coisas realmente de orixá. E as pessoas que tentam apagar o seu brilho, é porque, no fundo, não tem o seu próprio. A partida do Wesley, né, foi algo muito forte pra mim. Nós, da minha família, nunca havíamos enterrado ninguém, né? Tipo, a gente nunca tinha tido essa experiência. E quando eu olhei pra trás, né, que esse cenário se deu, que ali eu tava tão avoada, sabe, entendendo o que estava acontecendo. Eu que falo sobre, quando eu falo sobre a população preta, eu falo nessa equidade de homens e mulheres caminharem juntos, no mesmo protagonismo, né? E o meu irmão, ele foi um instrumento disso, ele foi transformado pelo sarau. Eu sei que toda vez que ele foi ao sarau da Ponte pra cá, ele saiu transformado porque ele fazia a questão de vir, independente das loucuras que ele estivesse vivendo. Ele vinha às segundas-feiras e me ajudava com o sarau. Seja fazendo a comida, né, nos panelões, ou então me ajudando a carregar, descarregar as coisas lá. E aí, quando eu olhei pra trás, que eu consegui, né, a gente enterrou, fez a passagem, que eu olhei pra trás, só quem tava do meu lado era o Ezequiel e os meus filhos. Então, assim, o que mais foi dolorido pra mim na passagem do meu irmão é ter me visto sozinha, né? Tipo, eu sei o que eu fui, pra quem eu precisei ser, mas aí eu entrei em contato, tenho bastante amigos africanos, e aí eu entrei em contato assim, como vocês passam por isso? Como que é se relacionar por esse período? Como que vocês se cuidam e tal? Tipo assim, Tatá, enquanto a pessoa que sofreu o luto não se curar, a gente não sai do lado dela. E eu não tive ninguém do meu lado. Além do Resenha e dos meus filhos. Chora. Chora que é necessário. Ou muito Respira. superficialmente. Respira. Calma, respira um pouquinho. Respira um pouquinho. Que a gente gostaria de falar só em coisas gostosas, mas isso faz parte da vida e a gente tem que encarar, entendeu? Então, Vou buscar papel lá pra você. Obrigada. Aí depois vai editar, então. Tá bom. não, tá tudo bagunçadinho aqui, mas a gente sempre tem. É isso. Ai, arrasou. Eu só não sabia que estava aqui, mas a gente sempre tem. Mas é bom quando a gente É muito bota louco. pra fora, Aham. tá?
Só que eu vou ser sincera. Parte emocional, eu não edito. Eu não edito porque, assim, é a realidade. É o nosso momento, tá? Então, eu já tô te avisando que é pra depois falar... Não. Tá, então... Mas... Presta esse sequinho aí, amor. Pode ir lá, vai lá. Pode ir lá. Depois edita. Tá? Mas... É complicado. Nossa. E engraçado é que, assim, Tatá... Você não tinha só o EZ e não tinha só os seus filhos nesse momento. Você tinha um mundo que você pensou que estivesse com você. Foi muito louco olhar para trás. E é isso, né? Eu acredito tanto na filosofia africana, acredito tanto nessa unidade. E aí, no momento de familiarizar, né? De precisar desse colo, de entender como seria, eu não tive... As pessoas que passaram, né? Claro que elas souberam ali, né? Superficialmente mandam uma mensagem e tal, mas saber como eu tava, não teve essa preocupação. E o Sarau da Ponte pra Cá era muito importante pro meu irmão, né? Ali ele conseguia ser quem ele era. Ele conseguia se expressar como ele gostaria. Ele ajudava, né? Na percussão, com samba, com o mútil, a galera do mútil. Então, foi muito cruel... me ver nesse lugar de solidão, de abandono, na verdade, né? Foi um abandono, tipo, até aqui valeu a pena estar com você, daqui pra frente pode seguir aí o seu corre. Então, hoje, quando eu... logo após a morte do meu irmão, a gente fez uma edição do Sarau, né? A gente realizou uma edição porque, pra mim, era mostrar pra ele que não ia morrer. Que a gente estava ali, que seria uma edição por ele, que a gente ia continuar. E a gente fez, e foi importante, só que as pessoas já não queriam continuar, né? As pessoas queriam criar os seus trabalhos a partir daquilo, e tudo bem quando a gente é uma inspiração para as pessoas. Só não acho justo não acreditar, né? A gente já tem um histórico, né, quanto população preta, dos nossos documentos serem dizimados, né? Então, o Pod Black, ele não é só um podcast. Ele é um instrumento de documentar toda essa nossa narrativa. Ele está documentado. Daqui a 20, 30 anos, os meus filhos podem acessar esse material para fazer um trabalho de escola. Então, toda vez que você tiver oportunidade de falar sobre uma pessoa, uma empresa, uma ação, um projeto, uma banda de música, a mulher que vende crochê num veículo de comunicação, você faça isso. Porque parece clichê, mas lá na frente conta como um histórico para a vida dessa pessoa, né? Eu lembro muito que quando a Lued Luna veio da Bahia para São Paulo e tal, aí eu a conheci na Parelha Luzia, né? Que é da Erika Malunguinho. E aí a gente se conectou lá e ela se apresentou no Sarau da Ponte pra Cá. Ela não tinha banda. E aí eu acionei, né? A gente aciona rapidinho, um daqui, um dali. Aí chamei o Pedro Lucas, filho da Lula Pilar, e o Marcelo Lima. Falei, a Lued tá... né? Nem era famosa como é hoje, sempre foi talentosa, mas não era famosa como é hoje. E aí eles vieram tocar. Passaram muitos anos, a gente fez alguns cortes para fazer um documentário do Sarau da Ponte pra Cá, e aí o Pedro Lucas traz essa lembrança. Ele, Tata, eu nunca vou esquecer que o Sarau da Ponte pra Cá me oportunizou de estar num trabalho com a Lued Luna, tal. Então, a gente precisa falar disso, falar dessas pessoas, porque a gente está historificando. A gente está... eu acho uma hipocrisia tão grande, assim, uma galera que ama a Carolina de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus. E fala sobre ela, escreve sobre ela, anotava tudo num caderno. Mas mesmo ela criticando a comunidade dela, ela fazia a questão de colocar o nome da vizinha. Da vizinha que importunava, da vizinha que negava o lance para os filhos, do cara bêbado que mexia com ela. Ela dava nome aos bois. E aí a gente fala dessa literatura e não consegue lembrar de quem comeu na sua mesa. Isso é a morte. Né? Porque a gente... Desculpa, Tatá. Hoje aqui, a gente fala de tudo isso. Mas tem muitas pessoas que sentam aqui e amanhã não lembra de 1/3 do que a gente falou. E quando vai publicar, porque esse é o nosso trabalho, elas não dão crédito. Eu digo assim, eu não vivo disso, mas isso faz parte da nossa história, entendeu? Mas vamos deixar para lá. Bora para a parte gostosa da coisa. Sim. Quando o EZ entrou na sua vida?
Eu que dei em cima dele. Ah, mas eu gosto dessas. Eu gosto dessas. Quando você começou a dar em cima do EZ? Gente, foi muito... Ele chegou lá no sarau. Assim, a gente estava num período muito delicado do Sarau da Ponte pra cá, porque foi logo quando o ex-presidente tomou posse. Então, ele cercou a Praça do Campo Limpo e tinha algumas... Horrível. E aí eu falei, meu Deus, que... Né, mano? Aí comecei a instruir a galera. Gente, tal ação, tal dia vai ter evento do Sarau, venha todo mundo de branco. Porque quem não tiver de branco não é da nossa família e a gente vai identificar. Aí chegou um carro vermelho, discretamente, andando pela quebrada e parou devagarzinho. Aí tava com a bandeira e tava o Alckmin e o Lula na bandeira. Eu falei, filho da puta, ainda é bolsominion. Gente, fiquem de olho naquele Fox. Porque a gente tava apreensivo, né? Medo de morrer mesmo, com opressão e tal. E aí ele chegou, ficou meio que destacado lá em cima, depois ele desceu e tal. E aí a mulherada já começou a falar dele, né? Mulheres casadas, mulheres não casadas, né? Você viu? Olha que legal, olha o Sarau da Ponte pra cá tá ficando bom, né? Quê? Aí eu só não pensava, já é meu. E a gente, e a gente sabe quando já é nosso. Né? A gente olha e fala, é meu. Acabou. E aí foi dito e feito, assim, aí ele foi ao sarau. O que me chamou a atenção do Ezequiel lá, claro que também foi, ele é um homem muito bonito, ele chama muita atenção, ele tem a presença de homens que chamam minha atenção. E aí, quando eu o vi, foi batata, né? Tive essa relação com ele, mas eu estou quanto liderança de um espaço, né? Esse corpo nosso, que é um corpo que chama atenção, que é um corpo padronizado, a gente já sofre represálias por isso. Mesmo não sendo, você é vagabunda, né? Então, tem um rolê que você precisa se atentar para que as imagens não... Ai, que eu chorei, gente. Tô aqui. Obrigada, produção. Eu sou chorona mesmo. E aí, essa relação dele, né, com as mulheres era óbvia, né? Tipo, chamou atenção. Uhum. E eu não podia dar essa pinta lá porque eu tava gerindo um sarau. Os homens daquela praça passaram a ter um respeito comigo por essa minha postura. Então, sempre que eu tô nos espaços, eu costumo cultivar esse tipo de imagem, né? Esse respeito. E aí, vem um menino do funk pra cantar no Sarau da Ponte pra cá, que a família era evangélica e tava apoiando o sonho desse menino. E aí foi muito interessante, porque eu achei bonito aquilo, da família ir apoiar um sonho do filho, porque sabia que ele era talentoso e tal. Só que ele não tinha, ele tava super envergonhado. É isso. Quando a gente coloca um microfone numa praça, num campo limpo, e oportuniza que esse microfone seja de todos, a periferia já sabe que o microfone é um espaço de poder. Então, não é qualquer pessoa que vai ter coragem de falar no microfone. E no começo, lá na praça, a galera achava que podia, que era muito relacionado ao evangélico, né? Cantar um louvor, fazer um testemunho, aí tem aqui harpa, né? Tipo, eu posso cantar um aninho da harpa, e a gente sempre deixou que as pessoas fizessem as suas linguagens. E ele estava ali desfamiliarizado com o instrumento, né? Que no caso, o microfone. E isso fala sobre esse impacto. Então, se o menino da periferia, que tem talento, não está relacionado com o microfone, é porque faltou um sarau tá perto dele. É que faltou um projeto tá perto dele, né? E aí ele começou a cantar, e aí tava todo descompassado. Aí o Ezequiel se aproximou, pegou o microfone, o outro microfone que estava no pedestal, e fez um beatbox para ele. Aí ali eu falei, ele é generoso. Ele podia ter ficado só no dele, fazer o dele, né? O artista que se foda. Mas ele foi generoso e ele contribuiu. Aí eu observei... Quero mais ainda esse pra mim. Você agora é todo meu mesmo. Aí fiquei observando e tal. Aí ele veio depois de uma outra edição. E eu acho que na terceira edição, amor... Aniversário do Sarau. Eu acho que na terceira edição que ele foi ao Sarau, aí foi quando eu entrei em contato com ele, convidei para que ele se apresentasse como artista. Que aí ele fez o pocket dele ali, rapidinho e tal. E ali já incomodou. Então, ali, o companheiro da fulana ficou incomodado. Houveram pessoas que ficaram super incomodadas, né? Querendo falar. Não pode falar por quê, meu amor? Não vou dar esse bope, não. Ninguém paga o meu salário aqui, não, tá? Então, se quiser, fique à vontade. Assim, gente, dali já incomodou. Por quê? Além de ter presença e ser bonito, ele tem talento. E é inteligente. Então, me dói muito esse estereótipo, né? De quando as pessoas trazem pra imagem do Ezequiel só um homem animalizado. E
Eu comprei essa briga. Então, ele não só se apresentou no Sarau da Ponte pra cá, como ele passou a ser meu companheiro, né? Quis fugir. Aí a gente até entendeu que nem ia ficar junto, que eu tava saindo de uma relação, ele tava saindo de uma outra relação. Falei, é só um pente rala, não vai ter, né, mais do que isso. E a gente tinha combinado, né, que seria assim. Aí depois eu fiz uma viagem, aí da viagem deu saudade em mim e nele. E aí a gente decidiu que tinha que estar juntos. E aí ele se apresentou numa edição do Sarau da Ponte pra cá, e aí dali eu comecei a entender a importância de introduzir essa linguagem dentro do Sarau da Ponte pra cá, que é o funk, né? Então, esse MC de funk, pra politizar esse lugar, pra provocar, né? Como que você está falando sobre cultura e não consegue ter um leque expansivo com todas as linguagens daqui? Aí Então, você quase apanhou. olha, não tiveram essa coragem, Isa, porque não vão ter essa coragem frente a frente, né? As pessoas vão fazer sempre isso pelas costas, as pessoas vão sempre criticar sobre as costas, mas os cachês que essas mesmas pessoas receberam vêm desse mesmo protagonismo. Então, ele, por ser meu companheiro, não recebeu mais por ser meu companheiro, ele recebeu por ele exercer o trabalho dele. Então, como que você bate em quem está pagando o seu salário, né? Como você bate sobre alguém que está direcionando verba através de um edital, de uma verba pública, a partir do que você conduziu em 10 anos de caminhada? Não vai ter coragem, né? E é o que eu falo para Ezequiel. Essas pessoas que vieram, que falaram, que construíram, elas vão pedir desculpa não aqui, porque o ego é maior. Não vai, ai, Tatá, Isa, me desculpa. Mas o corpo baixo vai responder sobre isso. O olhar baixo vai responder sobre... Eu não consegui me olhar nos olhos vai responder sobre isso. Então, a frase, né, popular pros macumbeiros de que quem me protege não dorme, tá dito. Eu continuo fazendo trabalhos, Isa. Exu continua abrindo meus caminhos, as minhas portas. Eu vejo a galera estagnada. Eu não vejo a galera mais. Eu vejo a galera apenas nos eventos locais, entende? Que são geradas por elas mesmas. Eu tô emancipando. Exu me dá uma oportunidade de eu estar na meta, pesquisando o meu perfil há 2 anos. E por que um dos critérios da meta de me contratar para essa atividade? Porque ela viu a rede de empreendedorismo que eu levanto dentro da rede social. Eu podia falar só da Tatá Alves na minha página. E se você descer lá, tem barbeiro, tem sobrancelha. Não tenho, né? eu fico... Porque se... a o que eu qualquer falo. hora você coloca o podbreak lá um pouquinho. Claro, só, vamos fazer, tá? Você no coloca quê? lá, só Vamos um pouquinho, fazer, tá? sim. Só um pouquinho só. Então, assim, quando a gente... são 22 mil seguidores. Não são 22 mil na minha conta. Então, por que eu vou trazer um ego na fala, no comportamento, sendo que isso é só status? O número ali é só status. O que fica é o meu trabalho na comunidade. É o morador em situação de rua na praça saber o meu nome, eu saber o nome dele. É eu conseguir trocar ideia com essas meninas que trabalham com prostituição. E quando uma marca de batons, de maquiagem me dá e que não serve pra mim, eu ofereço pra elas como uma ferramenta de trabalho. É o trabalho delas, entende? Então, a gente ainda é muito hipócrita no sentido de falar sobre arte e cultura e desprezar. O funk sofre hoje a mesma discriminação e racismo que sofreu a capoeira, que sofreu o samba, né? Então, a gente tem que entender como que a gente está oprimindo as linguagens periféricas por serem periféricas. E o funk tem sido vítima disso dentro do nosso ambiente que se diz emancipado culturalmente. Agora, o que eu acho estranho, Tatá, é que, assim, o funk na periferia, ele tem essa rotulação. Uhum. Mas e na grande mídia? Meu, o funk tá estourado, entendeu? E o pessoal ganhando muito. Agora, por que aqui você vai inviabilizar? Você vai apontar, sabe? Eu acho que não, eu acho que assim, veio para ficar. Veio para ficar. Então, vamos ali, vamos tentar entender, vamos pegar esse pessoal que faz esse trabalho e vamos trazer para o nosso colo. Inclusive, eu vou deixar um recado pro Ezel da VP, que no próximo mês a agenda vai ser com ele. Uhul. E se ele disser que não aceita, ó, já é um homem morto. Porque aqui, se a gente traz samba, se a gente traz forró, a gente também vai abrir pro funk. E a gente não vai abrir pro funk porque é o Ezel da LP. A gente vai abrir pro funk porque é o ritmo que a gente está vivenciando, tá? É geral agora. Eu, de vez em quando, pego a minha netinha lá de 6 anos, lá, né? Aí eu olho para ela e falo assim,
Entendeu? Então, a gente tem que desmistificar Sim. o proibidão. E se a gente não falar sobre, as pessoas não vão entender. Então, a gente tem que trazer para o nosso colo e sair dizendo, não é bom. Pode não ser o que eu mais curta, mas é o que está aí. E a gente que é da periferia, a gente tem que realmente... Eu falo a gente que é da periferia porque no grande centro, o pessoal consome de boa. Sim. Tá? Então, a gente que é de periferia tem que parar de dizer que é assim, mas o funkeiro tem cara de bandido. Mas o funkeiro é tatuado. Mas isso, mais aquilo. Gente, a gente tá vendo ladrão hoje em dia de gravata. Então, vamos desmistificar e vamos trazer pro colo. A gente tem que pegar as boas referências e, quando elas nos trazem inspiração, nomear, né? Então, o funk, as pessoas têm essa linguagem suja, né? Essa visão suja do funk pelo que o capitalismo fez com o funk, né? Dessa experiência do que eu tenho visto e vivido com Ezequiel. Mas o funk, ele não é só um gênero que tá na boca de todo mundo e ganhando muitos números no TikTok. Ele é um gênero onde um MC consegue ser uma empresa que ele sustenta várias famílias, né? Desde o cara que tá puxando o fio para a gravação dos clipes dele, a produtora, a designer, enfim, você tem que pensar cada MC como uma empresa, oportunizando que outras pessoas estejam trabalhando para isso, né? E a gente não pegou a visão disso. A gente ainda prefere criticar sem conhecer, sem estudo, né, de causa, porque é um gosto pessoal. Então, quando eu conheci o Ezequiel, eu falei assim, eu nunca tive falar que eu consumia, né, que eu ia pro baile funk, nunca aconteceu, e nem dentro de casa, não era de ouvir, a minha linguagem veio muito mais do samba rock, nostalgia, mas só o que eu não concordo são a forma de julgar a mulher, quando você ofende a mulher. E a gente trocou muito essa ideia, porque o Ezequiel, ele vem dessa linguagem onde ele conseguiu ensinar todas as vertentes. Ele ensinou uma molecada todas as vertentes, o que é isso, o que é isso, e as portas de acesso para isso. Então, a gente tem que entender o mecanismo do mercado do funk para entender o porquê que se canta Mandelão e o porquê que se canta ostentação, né? É ostentação mesmo que fala, amor? Não tenta explicar isso agora. Porque... deixa pra ele no próximo programa. Não, deixa pra Mas ele, é que são muitas linguagens. Não, deixa porque assim, eu não vou entender agora e vou querer ficar... Não, eu quero pra ele. Agora, Tatá, a gente já caminha mais pro fim. A benção, mãe. Sim. Antes de acabar... Não tinha mais o seu tamanho do cropped, então pra não ficar sem trazer nada, que a gente veio de tão distante... Não era necessário, gente. Aí, você abre Ó o namoro, vê o que... o namoro dando, ó o namoro, tá bom, gente? Se vai tomar cerveja, cariri, ou qual é a outra possibilidade, amor? Cerveja, cariri... Café, diga. Pera um pouquinho, gente. Quando a gente ganha um presente... A gente já faz assim, ó. Um brinde. Tá. Não importa o presente. Não importa. Nem era necessário, tá? Mas a forma carinhosa... Mas a forma carinhosa com que... Você tá me presenteando, isso aqui vale ouro. Axé, tá? Isso aí. E assim, a gente aprende nos nossos terreiros que, às vezes, você não precisa ter um boi. Se você só tiver a unha de uma galinha, você se dá por feliz. E é assim que eu me sinto. Axé. Mas a benção, mãe, fala pra gente. Bora lá. Então, a marca surge da literatura. A marca surge da literatura. Eu sou escritora, né? Então, eu tenho 3 materiais publicados de forma autoral. E o segundo desse material chama Troca, que é o meu segundo livro. O Troca nasce
a partir da experiência, né, de passar pelos saraus e tal, e ter feito poesias novas, e as pessoas queriam consumir essas poesias. Então, eu não tinha, no livro primeiro ainda não tinha essas poesias atualizadas. Então, o Troca Venho só para acrescentar, né, essas poesias recentes. E a poesia Bença Mãe veio para homenagear uma sacerdotisa chamada Ana Rita Dias da Encarnação, que é uma mulher baiana, gorda, retinta, mãe solo, militante, né? Se aposentou na saúde para cuidar da população da saúde, para cuidar da saúde da população negra. E toda a minha experiência quanto mulher política veio muito do que ela me ensinou. Então, eu sempre me entendi quanto mulher negra. Minha família sempre foi uma família de assumir os cabelos. Então, a gente zoava os primos ou as meninas que alisavam, tal. Sempre foi muito forte isso. Mas me entender uma mulher negra política veio com essa vivência da IA. E aí, por tudo que ela fez, ela ajudou a Erundina, nas campanhas da Erundina, ajudou a fundar o PT na época, né, quando tinha uma outra ideologia que hoje não mais. E aí, todo esse caminho, né, todo esse percurso da IA foi de muita guerrilha. Só de migrar, né, da Bahia para cá, sozinha, com 2 crianças, e tentar a sua vida aqui já é muito grandioso. E aí, como ela conseguia fazer essa participação no sarau com a comida, então toda vez que sobravam, né, as carnes do axé, que a pessoa, que vocês matam galinha, que vocês matam frango. Ai, gente, pelo amor de Deus, preguiça, né, dessa conversa. Então, não é que a gente mata, a gente sacrifica, e essa carne é comida na comunidade. Então, a comunidade come, né, vai pro santo que tem que ir, o que é o axé, mas a gente come essa carne do frango. Assim como você come lá o seu filé de frango grelhado, né? Então, a gente recebia essas comidas do axé, e a Iá, por ser baiana, fazia questão de ir na Bahia e comprar os insumos de lá. Então, o dendê era de lá, o camarão era de lá, a farinha era de lá. Com muita riqueza. Tá, aqui não presta não pra fazer aqui, com as coisas aqui, não vou lá buscar, já volto, não sei o que lá. Que ela também fazia acarajé. Então, a comida vinha no sarau muito pela mão dela. Eu ia lá, ajudava a fazer. Quando eu não consegui mais dar conta, aí, né, chegou no nosso caminho e ajudou com essa força na alimentação. E aí, uma vez no barracão com ela, ela me perguntou... Eu perguntei pra ela, né? A gente tava capinando o mato. E eu perguntei pra ela, a senhora chora? Porque ela é uma mulher de Oxum, né? E eu nunca vi ela chorar. E falam que mulher de Oxum é sensível e tal. Falei, eu nunca vi a senhora chorar. Tá, o tanto de galinha pra cuidar aí, menina. Você acha que eu vou ter tempo de cuidar de chorar e tal? Aí eu engoli seco, fiquei refletindo. E aí eu falei, e medo? A senhora tem algum medo? Aí ela pôs a enxada assim na terra. Falou, minha filha, o único medo que eu tenho é de cair no esquecimento. Então, ali, eu vi a preocupação dela, que também bateu em mim, mesmo muito nova, né? Porque a gente tá plantando até aqui. Quem que vai lembrar? Se já não lembra, viva, né? Se teve experiência recente com você e já não lembram de você, já acham que não tem que dar crédito das experiências boas ou ruins, né? Mas dá o crédito a isso. Imagina na idade dela, né? Então, a gente sabe que o corpo de mulheres negras, socialmente, ele tem uma validade. A partir de tal idade, você não é mais convidada para fazer foto. A partir de tal idade, você não é mais convidada para estar nas mesas de roda de conversa. Certeza. Então, essa pauta sempre foi importante no sarau. Toda edição, a gente trazia um ancestral, uma pessoa que a gente considerava uma ancestralidade ali, para dialogar com essa comunidade. Então, como que a comunidade nova vai falar sobre o que quiser falar se não está ouvindo os mais velhos? Se não dá o protagonismo aos mais velhos nesses espaços de fala? Então, a gente criticava muito isso. E aí, quando ela me fala isso, me deu esse start. Nossa, esse sopro no coração. Assim, falei, meu Deus, é isso. E daqui a alguns anos eu vou ter essa mesma preocupação do que a dela. E aí, fui pra cá. Falei assim, olha aí, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer com que a senhora nunca seja esquecida. Eu vou dar um jeito de homenagear a senhora. Aí, passaram alguns tempos, me veio uma poesia de inspiração que chama Bença Mãe. E aí, essa poesia eu mostrei pra ela gostou. Aí a gente fez um documentário que ela não sabia, surpresa, né? Pra mostrar pra ela a importância dela pra nós, pra nossa comunidade. Fiz um busto pra ela através da arte da Sheila Ió, que presenteou. Foi muito bonito lá no Sindicato dos Bancários, numa edição que a gente fez no Sindicato dos Bancários. E aí, a Bença Mãe trouxe
ancestralidade, é você dar a bênção para quem veio antes de você. Mas, com o passar do tempo, os livros esgotaram. Eu não tive educação financeira para guardar, ter uma planilha, né? Guardar para a próxima reimpressão, porque é a longo prazo que você recebe de livro. Você investe 5 mil para 100 exemplares, mas não é 5 mil que você vai lucrar automaticamente numa feira, num sarau, né? O consumo de livros é algo que também precisa ser conversado dentro das periferias, né? As pessoas agregarem valor na aquisição de um livro e entender que é um investimento. E aí, quando acabou esse recurso, eu fui optar por fazer frases com as minhas camisetas. Foi uma ideia trocada entre eu, meu irmão e a Vanessa, que é minha prima. E a gente foi separando, né, as frases e tal. E a Benção Mãe foi uma dos títulos escolhidos para fazer as poesias a partir de camisetas. E aí não deu certo com as outras frases, e a Benção Mãe foi a que mais repercutiu, que é uma tipografia feita pelo Thiago Lima, que é meu ilustrador desde então, meu primeiro livro, meu cartão de visita, a logo do Sarau da Ponte pra Cá, o Baobá e a Memória, são todas ilustrações do Thiago. E aí a gente começou a fazer as camisetas. Aí ela teve muito sucesso na Bahia, no Nordeste. Então a galera nordestina comprou muito e tal, e aí depois expandiu. Aí a gente foi entendendo as necessidades da empresa, né? Ampliar, melhorar a qualidade de tecido, entender como que a comunidade entende essa empresa, né? Porque a gente fala muito, conversa muito isso em casa, né? O Eze, ele passa a participar da empresa a partir da nossa relação, e ele dá um outro viés para a marca, que é um viés do público masculino não ter medo de vir comprar comigo, achando que vai tomar uma patada. Se mexer, vai, né? Se não aceitar, vai. É sempre assim. Mas com a presença dele, os caras chegaram mais para comprar, e é o que eu falo, né? Eu trago uma estabilidade para a marca, que é a poesia, recitar, geralmente estou em palestras, né? Tudo um corpo mais centrado. O Eze, ele já trouxe movimento pra peça, porque ele dança, ele faz performance, ele pega o boné, ele roda, né? Então, ele trouxe uma outra identidade que a galera da dança, do funk, de outras linguagens urbanas, compram e adquirem o material por conta da imagem dele. Então, foi uma fusão importante. É uma empresa familiar, né? A gente tem o Brian e o Breno, que são também escritores. A gente vê que hoje, com a idade de adolescência, eles têm o quê? Uma preguiça de fazer pela família, de já não estar mais aquela efervescência como era quando mais novo, porque eu tinha uma outra submissão, né, de estarem, porque não tinha com quem deixar, então vão ter que vir comigo. E a gente trabalha isso dentro de casa. Então, não é uma coisa romântica ter uma empresa familiar, né? Às vezes as crianças não querem fazer. Só que eles não têm escolha. Enquanto eles estiverem sobre o meu teto, e até hoje, o que deu certo aqui foi educar eles pela cultura. Não foi educar eles com agressão, com violência. Então, se eles querem continuar vivendo essa experiência de ter internet para assistir o YouTube, é da empresa que sai. Então, a gente está começando... E a presença do Ezequiel traz muito essa disciplina que precisa ainda mais depois da morte do pai dos meninos. Então, essa figura masculina sempre foi uma imagem muito vaga. Eles não tinham esse homem para ficar me mandando. Era a mãe ali passando um pano, né, sendo mãe, mas não tinha essa figura masculina para trazer essa disciplina. E aí a gente conversa muito sobre isso, né? A gente fala a importância sobre isso e tal. Então, é uma empresa que hoje a gente já conseguiu estar em bastante material de audiovisual. O Bruninho Baixada veio para São Paulo essa semana, gravou com a nossa peça. A gente teve também participação na... Ai, qual é o nome da Netflix lá, a série? Sintonia, né? A gente participou e tal. Então, isso é importante pra gente. Não é estar com um puta de um MC famosão. É estar entre nós. É a minha comunidade estar vestindo. É as pessoas que eu acredito estarem vestindo. Então, a gente tem que entender esse momento de empreendedorismo e aonde você fortalece essa empresa. Porque você ainda não tem a loja, né? A gente falou sobre isso essa semana. Eu fiquei rindo. Mas a galera tem uma relação com a cultura de voluntariado. Então, às vezes, as pessoas acham que a nossa arte, a expressão da nossa arte tem que ser voluntária. Dar uma camiseta tem que ser voluntária, né? A produção tá falando que eu tô falando demais, que já falta 5 minutos. Eu vou finalizar. É que, gente, aí vai indo, né? Só da palavra. A gente viaja. Então, eu vou pegar o gancho da produção, que realmente a gente está chegando para o final. Eu quero que você deixe todas as suas redes sociais, tá certo? E a gente vai finalizar com esse poema. Ai, arrasou. Tá? Deixa todas as suas redes. Tá bom.
Central. Central. Tá bom. Aqui, ó, Tatá. Uhum. Essa poesia chama Benção Mãe. Você primeiro deixa suas redes. Ah, e, é verdade. e a Rede, gente rede. finaliza Tá. com Aham. um poema. Verdade. Vai ser gravado, né? Vai fazer os tempos. Tá bom. Então, quem quiser aí me procurar no Instagram, tá como Tata Alves Poetisa. O Tata tem TH no primeiro T, A e no segundo é normal. Alves com S e Poetisa com S também. A página da Benção Mãe é a.bençamãe, com 2 Es no final. A página do Sarau da Ponte Pra Cá é Sarau da Ponte Pra Cá. E tem também a página do EZ, que é meu companheiro, que faz aí uma arte de funk, quiserem procurar pra conhecer. EZ da LP. O EZ vai vir o mês que vem. É pra Ai, deixar aguardem, a hein? sua. É. Dá Já vou licença. falando de todo mundo. É porque eu gerencio as 4 empresas. Então, pra mim, já tá, tipo, no foco falar das 4 empresas. Não, relaxa. Tem mais aqui falar do marido mesmo. Ah, é isso. Tá? E agora vamos com o Com a poema. poesia, vamos lá. A benção, mãe, sobre a minha cabeça grãos, movimentos sublimes e mãos firmes a me cuidar. O canto, em Yorubá, de segredos que eu não hei de revelar. Amarelo, vermelho, verde, preto, sobre pratos brancos. Um banho de sementes que de correntes vieram me libertar. E o seu bailado na dança mostra a abundância que carrega. Mulher, nega véia, militante, que defende a todo instante cultura sua. Tem a sensualidade de Oxum, a destreza de Ogum, e não tem nenhum homem na terra com a força igual você. Pelos cuidados me ofertados, eu só te agradeço, pela divisão do fardo. Mas, se depois dos encantamentos descritos enxergarem perigo na filosofia de vida, aí não há mandinga que fará mudar. É preciso pisar no terreiro, perder o preconceito e se permitir. Mas se ainda assim preconceito houver, nem Jesus na causa. Só resta abrir mãos, caminhos e lavar a alma. A benção, mãe. Axé. Hoje eu peço a benção à minha mãe de cabeça, a Oiá. A Oiá que me permitiu, com discernimento, abrir o espaço para essa mulher que brilha, que encanta e que sabe botar para fora a emoção no momento certo. Então, a benção a todas as mães, a benção a todas as filhas, a benção ao mundo, que a gente está precisando muito pedir a bênção, porque cada dia que passa, a coisa está ficando mais feia. E se a gente não unir as mãos e dizer a bênção, o que será dos nossos? Então hoje, aqui no Podbreak Menos é Mais, a bênção a você que nos acompanhou, a bênção à família, a bênção à minha convidada maravilhosa, ao meu parceiro de suíte e a bênção. É isso aí. E aí, só pra não esquecer, Isa, agradecer ao Abassá Oxum Oxóssi, que é a casa que eu tenho sido cuidada aqui, que é uma casa... Você vai amar conhecer, é uma casa histórica, né? Então, a Mameto, né, que cuida da gente espiritualmente, que é a Mameto Kátia, agradecer aí pelos cuidados, que quando a gente fala de mãe, a gente fala sobre todas as maternagens, né? Sobre todos os colos que a gente repousou para ser trocado uma ideia, para ser cuidada. E não adoecer diante de todo esse cenário que a gente conversou, diante de todas essas provocações, polêmicas, né? O apontar de dedos. Se eu não tivesse orixá, eu já tinha talvez desfalecido psicologicamente, né? Numa depressão, num suicídio, né? A gente teve muitos amigos que passaram por isso, então é uma realidade. Mas quem tem ori, né? Quem tem orixá, a gente sabe que é isso que nos segura. Então, agradecer aí a toda a família da Abassá Oxum Oxóssi. Então, eu nunca falo, mas já que a gente entrou agora nesse enredo, Ile axé de Iemanjá Ogunté, babás de que eu alaci, de Iemanjá, o homem que me cuida, o homem que está por trás de tudo isso
que é essa pessoa? A bênção Mutumbá. Oh. Olha! Tinha que ser desse jeito.